Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians que encara o Fluminense nesse sábado e caramba, o Dorival Júnior não tem um dia de paz. Ele vai ter que improvisar de novo. Gente, é meio time de fora. Que loucura. Vamos falar sobre tudo isso e, claro, da fase de Guinegão. Se tem um alento nesse momento no Corinthians, é justamente esse moleque. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já se inscreveu no canal? É só o que eu peço pra você, não custa absolutamente nada, gente. Só o esforço de você ir ali e clicar em inscrever-se. Isso ajuda o canal, o like também me ajuda, né? Aquele joinha pra cima ali, se você gosta dos meus conteúdos, né? É só o que eu peço pra você, tá bom? Vamos lá, vamos falar do Corinthians porque eu fico impressionado realmente, cara, como o Corinthians consegue se reinventar, se repaginar, ressurgir muitas vezes de uma dificuldade, encontrar uma solução onde muitas vezes a gente acha que não tem. É loucura o que o Corinthians de Dorival Júnior consegue. Semifinal de Copa do Brasil e se volta agora para o Campeonato Brasileiro, numa situação em que precisa melhorar a sua vida na tabela. Tem um segundo turno aí que promete ser bastante concorrido, sob vários aspectos. Na posição meio de tabela, para fugir daquela zona incômoda, para de repente conquistar uma vaga numa competição como Sul-Americana, quiçá numa Libertadores, né? O ano passado foi assim, mas foi um negócio meio fora da curva, né? A gente está falando de 9 vitórias consecutivas, não sei se isso vai acontecer nesse ano, mas o fato é que o Corinthians, claro, tem a Copa do Brasil, que agora dá uma pausa, né? E tem 3 meses até a semifinal. Então a atenção agora ela se volta totalmente pro Brasileirão. Só que assim, gente, é um negócio maluco, porque o Dorival conseguiu nas Copas encontrar uma maneira assim de avançar, de chegar na semi, que foi um negócio meio louco, né? Avançou contra o Palmeiras. O Atlético Paranaense não era um adversário que inspirava muitos cuidados, mas vai lá, né? Eliminou o São Paulo, então, e mata-mata. A gente sabe que essas coisas, né? Se equilibram muitas vezes, né? E aí você precisa de uma estratégia. E mesmo com problemas, o Corinthians foi lá e passou sem sufoco. O Brasileirão é difícil, é mais competitivo porque tá todo mundo brigando por alguma coisa. Então, nesse momento, o Corinthians encara o Fluminense. Nesse sábado, 9 da noite, no Maracanã. O Fluminense, ele tá também com seus problemas, né? Acho que essa é a vantagem do Corinthians, porque o Fluminense, ele é o time que menos descansou por conta do Mundial de Clubes. Foi o clube que mais longe foi dos brasileiros. Descansou agora na data FIFA, mas os convocados do Fluminense não. E mesmo assim, também vem de Copa do Brasil. E terça-feira tem Sul-Americana. Então o Fluminense é o único vivo nas 3 competições, né? E o Renato Gaúcho, eu conheço muito bem, ele não repete, cara. Ele preserva, ele poupa, o discurso dele não sou eu que estou dizendo. É só você ver as entrevistas do Renato, é o tempo inteiro reclamando. Isso já era no Grêmio, em qualquer lugar, né? Do calendário, de jogar de 3 em 3 dias e tal, mas é porque ele chega, né? Então, assim, é o ônus que você tem de você disputar muitas competições. Você vai avançando, cara, e vai ficando difícil dar atenção para todas elas. Você precisa de um elenco muito vasto. E o Fluminense, eu acho que tem boas peças, mas não necessariamente nesse nível. Por exemplo, ele tem o Canóbio, que tá de volta. O Soteldo, que também, né, volta da... acho que o Soteldo tava machucado, né, aí ficou ausente na data FIFA e tal, aí se recuperou e pode estar à disposição. Não é necessariamente um titular, mas na prévia que eu vi, tá um misto bem quente, assim, sabe? Tá quase uma força máxima. Eu não sei se o Renato vai com essa força máxima assim, conhecendo ele. Terça-feira ele tem o Lanús pela Sul-Americana. Então na prévia tá colocando ali o Thiago Silva na zaga. Acho muito difícil que ele jogue, mas eu não duvido, né? Enfim, você tem o Serna, o Lúcio Acosta, esse que o Corinthians estava de olho, ele jogava na Major League Soccer. Ele é muito bom de bola, já mostrou algumas ferramentas, né, em alguns poucos jogos do Flu. Tem o Serna, né, que é um cara que pelos lados do campo. Aí tem o Everaldo, que a galera contesta e tal, mas não dá pra vacilar também. Tem o Martinelli ali no meio, tem o Fábio no gol, né, com seus 72 anos. É um time, cara, difícil de enfrentar. Mas muito mais nas Copas, e aí já podemos imaginar, quem sabe, uma final de Copa do Brasil pode acontecer. Corinthians e Fluminense.
uma prévia. Mas ultimamente o Corinthians até tem se dado bem contra o Fluminense, né? Mais na Neoquímica Arena, mas o jogo é no Maracanã. Então assim, o Fluminense do Renato, ele tende a olhar mais para a Copa. E eu acho que isso é um alento aí, né? Porque os caras vêm de uma classificação, tudo bem que o Corinthians também, mas tem uma outra Copa, uma outra mata-mata na terça-feira. Eu acho que o foco do Fluminense não vai estar no Brasileirão. Essa é a vantagem do Corinthians, porque o Dorival, se tem um time que vai ter problemas, é o time do Dorival. Vamos lá. Eu tô contando os desfalques aqui. O André Ramalho, por exemplo, ele teve uma virose e ele não jogou contra o Atlético Paranaense. Ele deve estar de volta. Mas, por conta da dificuldade de peças, o Dorival deve manter o sistema de 3 zagueiros, que ele começou contra o Furacão, e foi bem, tá? Seria o André Ramalho mais à direita, o Gustavo Henrique centralizado e o Angileri pela esquerda. Abrindo os alas, Mateuzinho e Matheus Bidu. Meio de campo é onde mora o principal problema, porque o Ranieri ainda não voltou de lesão, o Breno Bidon está suspenso, o Charles teve um problema, um trauma no joelho, o Martínez, que já estava com uma fratura no dedo da mão, voltou com um problema também da seleção, tá fora também, e aí você tem pouquíssimas peças ali para poder utilizar no meio. A tendência de escalação é o Maicon, o Rian e o Rodrigo Garro, com alternativas no banco para esse setor do André, que é o menino da base, e o Dieguinho, que é o menino da base. Não tem mais. As únicas 2 opções para o meio, além dos 3 titulares que o Dorival terá, André Luiz e o Dieguinho. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não. Entre os relacionados é isso. André, Dieguinho, Maicon, Garro e Rian. O Maicon, Garro e Rian serão titulares, provavelmente. E aí você tem o André e o Dieguinho no banco. Só para vocês terem uma ideia. Vamos pro ataque. Bom, aí a tendência é que você tenha Yuri Alberto e Guinegão. E aí talvez seja o melhor dos mundos nesse momento. Porque você tem de volta, podendo começar como titular, o teu artilheiro, o teu 9, o teu jogador identificado, o artilheiro do Brasil no ano passado, e que está voltando, e o Guinegão, que é, digamos assim, a joia do momento, né? Ele tem 5 participações em gols nos últimos 5 jogos. 4 gols e 1 assistência, tá numa fase espetacular, classificou o time na Copa do Brasil e vem ganhando sequência, até porque o Memphis machucou. Aí você tem o Memphis machucado, né, como eu disse, o André Carrilho, que é mais um que tá fora, né, e aí mais do setor do meio do que pro ataque. E aí, entre alternativas no ataque, você tem o Romero e o Thales, né, que, enfim, não vem performando, e o Kaique e o Vitinho. Esses sim, eu acho que podem até acabar entrando no decorrer da partida. Quando a gente pensa em banco, cara, quando a gente pensa assim, sei lá, em alternativas de jogo, das 5 substituições que o Dorival possa fazer. O time titular já dei pra vocês, né? Hugo Souza, Mateuzinho, Matheus Bidu, os 3 zagueiros, né? O André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Angileri. Meio de campo com o Maicon, Rian e Garro. E na frente o Guinegão e o Yuri Alberto. Quando você pensa em trocas, o Vitinho, o Kaique, o Dieguinho no meio. Pode ser que o André ganhe alguns minutos. E depois, se ele quiser mudar o sistema ali, porque aí ele tem como defensores o João Vitor Jacaré na lateral direita, o Félix Torres, que eu acho que não será acionado, o próprio João Pedro Choca, que foi bem contra o Furacão, né, na ausência do André Ramalho. Enfim, são pouquíssimas opções que tem o Dorival. Cara, um elenco curtíssimo. Mas precisa enfrentar esse jogo. Acho que o empate não é considerado um mau resultado. O grande problema é que o Corinthians vive uma situação de tabela que ele não pode mais perder tantos pontos. Agora, eu não vou considerar um empate um mau resultado, sendo contra o Fluminense, que é um dos grandes, sei lá, clubes da temporada, né? Vamos dizer assim. O Fluminense faz uma temporada considerável e fora de casa. O problema é que o Corinthians é 12º com 26 pontos. Acho que dá para negociar. Deixa eu ver o próximo jogo do Corinthians. É fora contra o Sport. Esse jogo aqui, por mais dificuldades que o Sport possa ter apresentado em algum momento da competição, ganhou do Grêmio em Porto Alegre, por exemplo, dá para ganhar. Então, se você somar esses 2 jogos fora de casa e voltar com 4 pontos, tá lindo, né? Tá lindo em termos de tabela.
Mas, claro, tudo vai depender das circunstâncias do jogo. Daqui a pouco o Fluminense está desfocado mesmo, não reserva, bota um time completamente, né, descaracterizado. O Corinthians tem que ir lá e fazer o resultado. Agora, eu tenho que olhar a circunstância do time do Corinthians também, que vai estar muito desfalcado e com muitos problemas para encarar esse jogo. O que vocês acham que pode acontecer nessa partida? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, estou aguardando a tua inscrição. Teu like no vídeo também me ajuda. Até a próxima. Valeu.